Fala galera, Alequise em mais um tutorial de Photoshop. Hoje vamos conversar sobre estilos de camadas, objetos inteligentes e como desenvolver um fluxo 100% editável do início até o fim do processo. Ao final ainda vou mostrar uma distorção tridimensional que existe dentro do Photoshop. Dá uma olhada nisso aqui. Eu começo escolhendo a cor de fundo, trazendo um texto, inserindo um elemento que recebe a aplicação dos estilos de camada. E por fim, a aplicação total, onde a gente tem a distorção realista. E aí, curtiu? Então me acompanha nesse tutorial que ele está só começando. Esse conteúdo ficou muito legal e foi feito especialmente para você. Bora pro Photoshop? Então vamos nessa. Então vamos lá. Eu vou entrar no menu File, colocar New para abrir um novo documento. Vou colocar a dimensão de 2400 pixels na largura, 2400 pixels na altura, 72 de resolução, RGB, e vou trabalhar com essa RGB uma vez que eu estou trabalhando com um documento que vai para a web. Perfeito. Na sequência disso, já vou começar inserindo uma cor sólida. Então eu vou pegar dentro do layer de ajuste, eu tenho a primeira opção que é justamente Solid Color ou cor sólida para quem trabalha em português. Aqui eu vou colocar os valores de HSB, então eu vou colocar 180, 100 e 80. Mas vale destacar que se você quiser trabalhar com valores de RGB, CMYK, Lab, HSB, ou mesmo navegar pelo Color Picker que a gente tem aqui, escolher a cor da sua preferência, cara, você está no comando. Fica à vontade para fazer a sua criação, beleza? Vamos lá. Voltando para o Photoshop, vou clicar em OK, já está certinho. Qual é o próximo passo? Colocar a forma que eu vou trabalhar. Nesse caso, eu vou escolher a Ellipse Tool e eu vou escolher uma ferramenta vetorial. Isso permite que eu faça a criação e ao apertar o Shift, eu trago ele na proporção. Pode ver, minha primeira forma já foi criada. Na sequência, na parte de cima, se eu quero trocar a cor, eu posso colocar aqui, ó, qualquer outra cor sem nenhum problema. Nesse caso, vou trabalhar com branco mesmo. Então, caso a sua imagem não tenha vindo com a cor branca, você pode fazer essa aplicação sem nenhuma dificuldade. Outra vantagem de trabalhar com uma forma vetorial é que se for necessário escalonar esse arquivo, seja para mais ou para menos, o Photoshop sempre vai fazer uma rasterização perfeita. Uma outra vantagem também que ganha produtividade e mantém a qualidade sempre no seu mais alto nível. Tranquilo? Vamos lá. Antes da gente fazer a aplicação dos efeitos diretamente, eu quero explicar para vocês qual é a diferença de opacidade e preenchimento. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Uma vez que eu reduzo a opacidade, por exemplo, para 50%, você consegue ver 50% da camada de cima, 50% da camada de baixo. Mas se você fizer a mesma coisa no preenchimento, você vai perceber que o resultado visual é o mesmo. E daí fica a dúvida, Ale, qual que é a diferença entre os dois? E é exatamente isso que eu vou te explicar, porque é necessário um layer style para você entender o comportamento de um e de outro. Então vamos lá, vou colocar os dois a 100% nesse momento, venho nessa parte de FX e vou trabalhar, por exemplo, com Bevel Emboss. Vou colocar dentro dessa caixa de diálogo um valor extremamente forte. Ok, ótimo, já está lá, ó, inserido certinho. Vou clicar em OK. Notem que agora, se eu vou reduzir a opacidade, por exemplo, para 8%, 10%, 15%, ou nesse caso ficou em 16%, eu reduzi a opacidade da camada como um todo. Isso significa que o preenchimento e todos os atributos, nesse caso os estilos de camada, eles têm uma opacidade de 16%, como a gente está vendo aqui. Mas o que vai acontecer se eu reduzir somente do preenchimento? Então vamos lá, vou trazer isso para 100%. E agora eu vou pegar o preenchimento da camada e falar que eu quero que ele tenha uma redução na opacidade. Nesse caso aqui, ó, ficou 13%. Notem a diferença no visual. Agora os estilos, ou seja, os atributos aplicados, eles estão 100%, enquanto a opção de preenchimento ela foi colocada numa opacidade mais baixa. Percebeu a diferença? Então aqui, só para concluir, quando eu não estou trabalhando com nenhum tipo de estilo, seja pela opacidade ou pelo preenchimento, o resultado é o mesmo. Mas se você quer reduzir somente o preenchimento e manter a característica do estilo, você tem que fazer isso utilizando essa opção chamada Fill ou preenchimento para quem trabalha em português. Legal? Agora que você já entendeu, a gente já pode ir para a próxima etapa, que é justamente trabalhar os estilos de camada. Para isso, eu vou colocar aqui a minha opacidade novamente a 100%, tudo certinho. Vou jogar esse efeito fora e já vou colar o efeito que eu tinha feito antes. Então, vou colocar aqui, ó, Paste Layer Style. Lembrando que a qualquer momento, quando você clica em cima do efeito,
você pode a qualquer instante copiar um layer style, ou seja, um estilo de camada, você pode colar e você pode limpar isso também dentro de uma camada. Super tranquilo. Daí você vai estar perguntando assim, tá, Lê, mas legal, você já mostrou o resultado pronto. O que a gente vai fazer agora é mostrar o passo a passo, cada uma dessas coordenadas e como elas afetam. Porém, uma dica importante, quando eu trabalho dentro desse cara, para ter um efeito realmente eficiente nesse caso, eu já determinei que a opacidade ficaria a 100% e o preenchimento somente a 10%. Então, com isso, você vai perceber que a imagem fica um pouquinho mais clara quando eu estou trabalhando na borda. Eu vou aumentar um pouquinho mais a visualização do arquivo, vou deixar ele aqui no cantinho, porque agora eu vou abrir cada um desses efeitos e a gente vai começar a fazer essa análise individualmente, para entender qual é o comportamento de cada um deles. A primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com Bevel Emboss. Dentro dele, que ele vai trabalhar justamente essa parte de cobertura, você vai perceber que eu posso controlar características como, por exemplo, o ângulo, com valores negativos ou positivos nesse caso. Então eu vou colocar aqui a posição que eu quero e exatamente pensando num efeito tridimensional, aonde ele vai colocar a altitude. Joia, são dois valores fundamentais. Na sequência, nota que eu peguei aqui, ó, o Deep, que é justamente a profundidade, trabalhei ela bastante forte, coloquei um size em 10, a suavidade em 16. E por que a suavidade é importante? Senão ela fica muito dura. Então, nesse caso, ó, vou colocar com Soften de novo, você vai perceber que toda a suavidade já foi aplicada imediatamente. E por fim, na parte de opacidade, é onde eu tenho tanto a diferença das áreas de highlights, que são as áreas claras e escuras. Eu defini que nas áreas claras ficaria a 100% e na parte escura somente a 10%. Então esse foi o primeiro ajuste que foi aplicado. Então eu trabalhei com Bevel Emboss. O que foi muito maluco é que quando eu pensei inicialmente em fazer o efeito tridimensional, o Bevel Emboss foi a primeira coisa que veio à cabeça. Mas na verdade ele está sendo utilizado aqui como contorno. Vamos ver como é que eu consigo fazer esse tridimensional? Eu trabalhei nesse caso colocando um degradê. Então notem, quando eu aplico o degradê e ele já é colocado logo de cara, olha que interessante. Ele já faz uma aplicação que dá a sensação mais tridimensional. E essa aplicação levou em consideração um degradê básico, que foi justamente do branco para o preto, aonde eu tenho, pode ver, ó, começando do branco e indo até o preto nesse caso, mas se eu quiser reverter, eu simplesmente tenho que clicar nessa opção e ele automaticamente já faz esse processo aqui. Então eu posso brincar a qualquer instante em cima do meu efeito. Mas para esse exercício eu vou deixar ele desligado nessa opção reverse. Ok, agora eu vou precisar valorizar um pouquinho mais quem? Os efeitos na lateral para ter mais profundidade dentro do meu arquivo. Então para isso eu vou trabalhar inicialmente com essa opção chamada Inner Shadow. Dentro desse primeiro Inner Shadow, uma vez que ele é uma sombra, você vai perceber que no seu Photoshop ele pode ter vindo em Multiply, que é justamente um cálculo de multiplicação. A sombra normalmente escurece alguma coisa, mas eu posso usar esses efeitos para clarear. É só trocar essa opção, por exemplo, para Screen, trocar a cor clicando nesse quadradinho, que poderia estar qualquer outra cor, nesse caso para a opção branca, e daí ele automaticamente vai fazer o quê? Ele vai começar a clarear a imagem. Vamos ver o efeito aplicado aqui? Eu vou colocar aqui até um tamanho maior para que vocês possam visualizar. Ó. Ele já começou a aplicar um contorno mais forte, porém, se eu colocar o valor que eu quero, que vai ser uma distância de 8, pode ver, essa distância também é responsável pelo posicionamento, se ele vai entrar mais ou menos dentro do meu arquivo nesse momento. Então, eu vou trabalhar com 8 na distância, 15 certinho. E o que é legal, algumas versões o Photoshop já permite que você coloque mais de um Inner Shadow. Então, basta clicar em cima do sinalzinho de mais e ele já insere. No meu caso, ó, já tinha inserido aqui mais um. Só que nesse caso eu troquei para Color Burn, com a cor preta, 50%. E aqui começa a primeira dica do Alequise. Se você quer melhorar a relação de contraste, você pode mudar essa opção chamada contorno, que acontece aqui na parte de baixo. Dentro dessa opção de contorno, notem, eu tenho essa informação que é plana, que é o padrão do aplicativo, mas se eu quero melhorar essa relação, eu posso usar como se fosse uma curva S. No que eu clico, ele já muda o comportamento e deixa esse efeito mais contrastado. Na sequência, eu também trabalhei com a opção chamada Inner Glow. E a principal diferença aqui é que ele pode trabalhar com esse efeito de glow ou de brilho na borda, que é o padrão, ou na parte central. Nesse caso, eu pedi para ele trabalhar na parte central, e você viu como ele clareou um pouquinho a minha imagem? Vamos ver aqui a diferença, ó, quando ele está na borda e quando ele está no centro. Então, nesse caso aqui, estou trabalhando na parte central, aumentei o tamanho para o seu tamanho máximo,
e estou trabalhando com uma opacidade de 45 e screen nesse momento. Então até aqui super fácil. Vamos fazer a finalização desse cara. Quem é que está faltando para trazer um pouco mais de profundidade? Uma sombra. Então vou ativar essa opção chamada Drop Shadow. Uma vez que eu estou dentro dela, você vai perceber que a partir de agora ele foi lá e colocou. Porém, aqui tem duas dicas que são extremamente importantes. A primeira é que, como a luz, quando ela passa pela água, ela tem todo um reflexo e uma refração, eu tenho que respeitar isso. Então eu não vou poder usar uma opção chamada Use Global Light, ou a luz global dentro de um documento. Como é que isso funciona? Eu vou desligar esse itemzinho aqui na parte de cima chamado Use Global Light. Vou deixar ela em 40% na opacidade. Como é uma sombra, vai continuar com o Multiply e a cor escura. O ângulo em 126, então notem, já coloco ele certinho, a sombra fica no lugar que eu quero. E a cerejinha aqui está onde? Notem, ó, mais uma vez estou trabalhando no contorno. Aqui seria a aplicação plana. Nota que ela fica muito certinha. Se eu quero ter a questão da refração, algo mais realista, eu posso entrar na parte de contorno, escolher esse daqui que parece uma montanhazinha, e olha que legal, olha como esse efeito ficou melhor, realmente parecendo que ela está passando pela água. Então com isso, a gente acaba concluindo nossa aplicação de efeitos, apesar que eu acho que assim, poderia agregar um pouquinho mais. Vou ativar essa opção chamada Satin. O que ela faz? Ela vai colocar um brilhozinho interno. Então, ó, 2 cliques, deixa eu mostrar para você a configuração, ó, 10, 30, 45, trabalhando em cima do overlay. Mas você pode ficar tranquilo nesse momento, por quê? Porque nesse arquivo que eu disponibilizei para download, tem todas essas etapas dentro de um único layer de estilo. Então você pode abrir, olhar ele passo a passo, copiar e colar nos seus arquivos. Dessa maneira, trabalhar com o mesmo efeito que eu fiz aqui. Só mostrando para você, para não ter dúvidas, lembra aquele arquivo Alequise e Gotas? Olha lá, vou desabilitar essa informação. Você vai ter um layer chamado Gotas com Estilos. Você vai abrir ele, todas as informações estão aqui. Com 2 cliques em qualquer um deles, ele abre a caixa de diálogo e você pode passar por cada uma das configurações. Legal. Vamos voltar para o nosso arquivo. Está aqui. O que está faltando agora? A gente trabalhar com um pouquinho mais de realidade, fazer o acabamento dessa gota. Então nós vamos começar fazendo o flare. Para isso eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção marquee elíptica, vou fazer uma bolinha aqui na parte de cima e vou aplicar a cor branca, mas antes criar um novo layer, certo? Ok, e a gente vai chamar esse cara de flare, ótimo. Faço a aplicação dessa cor, tiro a seleção e vou trabalhar com um filtro de desfoque chamado Motion Blur. Qual que é a vantagem do Motion? É que ele vai fazer um filtro onde ele vai correr essa distância. Eu vou colocar uma distância de 80. Quando eu clico em OK, olha o efeito que eu tenho. Esse aqui é o antes e esse daqui é o depois. Como isso daqui ficou muito preciso, eu vou desfocar um pouquinho mais. E você já sabe, né? Quem faz desfoque eficiente, cara, o melhor filtro do mundo. Filtro, Blur, desço até a opção chamada Gaussian Blur e vou trabalhar com valor de 10. Clico em OK, já consegui a minha aplicação. Antes e depois. Notem que a minha forma tem um centro mais intenso e a borda mais suave. O que eu vou fazer agora é trocar a camada dele de normal para essa opção chamada Screen e vou começar a posicionar ele no lugar que eu quero para intensificar o brilho. Com o Free Transform também eu posso fazer o quê? Posso trazer ele para a lateral, ele já fez esse processo e se eu quero algo mais realista ainda, eu simplesmente abro com o botão direito ou clico com o botão direito sobre ele e vou trabalhar com uma opção chamada Warp. Onde o Warp permite que eu faça o quê? Essa rotação, ó. Eu vou colocar ele um pouquinho para o lado e vou fazer uma distorção dentro do meu efeito agora. Olha que legal. Então agora, olha lá, eu tenho o meu efeito mais arredondado, que eu posicionei no lugar que eu quero, coloquei a etapa e olha, antes e depois. Pode ver, é uma diferença muito sutil, mas são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Vamos para o segundo flare? Olha só, eu vou pegar desse mesmo carinha e vou Ctrl J, duplicar ele. Com o Free Transform eu vou fazer a rotação desse cara. Vou aumentar um tiquinho, porque eu quero fazer como se fosse um brilho saindo a partir de agora. Cliquei no Enter. Tá vendo que ele acontece aqui na parte de baixo? Mas ele também aparece na parte de cima e eu não gostei. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui, olha, uma máscara. Pegar meu pincel com a cor preta na parte da frente e começar a ocultar. Perfeito. Então, olha lá, vamos pegar um pouquinho menor
Já fiz isso. Então, o que eu tenho aqui agora? Esse flarezinho saindo da imagem, como se fosse espalhando uma fonte de luz nesse momento. E a partir daí, sei lá, eu ainda acho que está um pouquinho grande. Deixa eu reduzir um pouquinho essa mancha. Deixa eu trazer ela mais na posição que eu preciso. Entra um pouquinho mais na imagem. Legal, acho que agora está perfeito. Então eu posso selecionar esses dois layers e usar o Command E ou Ctrl E para fazer a fusão dos dois. Então a primeira etapa do flare está resolvida. Qual é o próximo passo? Criar justamente um reflexo para trazer mais tridimensionalidade e realidade para a nossa brincadeira aqui. Então vamos lá. Nova camada, 2 cliques, vou colocar o nome reflexo. Perfeito. E eu vou começar agora utilizando o retangular. Então com a marquee retangular, eu vou fazer um quadradinho. Uma vez isso pronto, mais uma vez, vou pintar de branco esse cara. E agora eu vou fazer a distorção. E aqui entra a primeira dica do Alekhine, cara. Essa ficou legal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Free Transform. E uma vez que eu estou dentro do Free Transform, eu tenho uma característica aqui em cima de Warp. E ele abre para mim configurações previamente definidas. Entre elas o arco. Cara, pode ver, você fala, cara, tava lá o tempo todo, nem lembrava mais. Cara, isso acontece comigo também. Espero que com você, né? Porque senão eu vou me sentir mal se for só comigo. Mas qual que é o legal aqui? Eu posso pegar esse pontinho de cima e fazer o ajuste e posicionar exatamente na área que eu preciso, fazendo essa distorção. Uma vez que a distorção está pronta, cara, com Free Transform, faço a rotação, coloco no canto oposto, pode ver ali em cima. Se ele está muito grande, eu faço a redução dela até chegar no pontinho que eu quero e ter realmente a realidade do processo. Ótimo, está lá colocado. Meu, eu falo, foi muito fácil, né? Mas ainda falta um flarezinho pequeno. Vamos lá, vamos fazer isso? Ó, Ctrl J, melhor filtro do mundo sendo chamado nesse momento. Gaussian Blur com 10, olha que legal. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Vamos lá? Ok. Antes e depois. Consegue ver a diferença? Vamos ampliar um pouquinho mais? Olha como esse flare agregou valor nesse processo. Uma vez isso pronto, posso selecionar os dois layers e da mesma forma unificar e trocar o blend mode dele de normal para screen. Pronto. Dessa maneira, anotem, com dois layers eu coloquei um efeito que trouxe mais tridimensionalidade e foi responsável por um efeito visual muito, muito bom. Legal? Então pode ver, com isso a gente fez já a nossa gota, colocamos os efeitos que eu queria. Agora que a gota está pronta, o que eu tenho que fazer? Tenho que espalhar ela dentro do arquivo. Mas antes, olha só, eu vou selecionar esses três carinhas e vou arrastar ele para cima da pastinha. Uma vez que eu tenho a pastinha pronta, eu vou colocar aqui, ó, gotas. Ótimo. Então vamos lá. Minha imagem está pronta. Se eu usar o Ctrl J, eu dupliquei a gota. Coloquei para o lado, com Free Transform, posso fazer o quê? A redução e deixo ela no ponto que eu quero. Notem, os efeitos aplicados, a gota certinha, essa foi a primeira maneira. Qual seria a segunda forma de duplicar? Eu posso simplesmente apertar o Option, ou para quem trabalha com Windows, o Alt, e quando eu clico e arrasto, notem, eu já vou colocando pontos diferentes, e daí com Free Transform, eu vou trabalhando esses novos valores dentro da gota sem nenhuma dificuldade. E daí vou sempre fazendo a distorção pequenininha, mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Se eu quero voltar em qualquer uma delas, por exemplo, ó, eu tenho a 3 ou essa 4 que está maior, poxa, vamos pôr uma maior aqui, outra aqui, e eu pegar mais uma pequenininha dessa sequência que a gente está fazendo aqui, talvez essa daqui, olha, e eu jogo ela aqui embaixo. Pronto. Já tem a minha aplicação definida. Já espalhei as gotas. Quem é que está faltando agora? Trazer o texto, certo? Bora lá. Para ganhar tempo, eu vou pegar aquele arquivo que eu deixei pronto para vocês, ó, copy, venho aqui no meu documento e dou o paste. Ele foi colocado em cima das gotas. O que eu vou fazer? Vou colocar lá embaixo. Então ele vai ficar entre as gotas e automaticamente o fundo. Tá? Se eu quero mais realismo e dependendo do que eu estou precisando, eu posso agora começar a reposicionar cada uma dessas gotas. Então, como é que eu faço para selecionar elas? Eu aperto o Command, clico em cima delas, ele já seleciona aqui o grupo. Na dúvida, eu posso falar para o Photoshop o seguinte, Photoshop, quando a ferramenta de movimentação estiver selecionada, eu quero que você pegue o layer ou o grupo. Então, nesse caso, ó, pego o grupo
Vou trazer ele aqui para a ponta. Aqui eu acho que ficou legal. Essa do O vai ficar aqui nesse cantinho, vai ficar mais interessante. Aqui embaixo. Deixa eu posicionar aqui. Essa gota aqui tá perfeita. Essa daqui entrou em cima do A. Super legal. Poxa, agora eu achei que ficou faltando uma gota aqui em cima. Então eu posso daí até pegar essa gota e falar, ótimo, colocar essa gota aqui no canto, mas poxa, legal, aqui embaixo também seria interessante ter alguma coisa. Vou colocar uma a mais, posso trabalhar a proporção, joia, ou até mesmo aqui embaixo, perfeito. E aí, mais uma para cá e uma aqui, fechamos? Ótimo. Ah, essa última foi desnecessária, perfeito. Então, gotas estão aplicadas. Próximo passo, distorção. Para seguir em frente com a distorção, é necessário criar um mapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o layer de texto, só tirando a visualização dele, e vou colocar também uma base cinza. Então, vou colocar aqui na cor sólida um layer com os valores de 128. Ótimo. Com isso, eu já tenho aqui, ó, minha base certinha. Uma vez isso pronto, eu vou duplicar essa imagem. Já vou falar para o Photoshop o seguinte, falar, ó, Photoshop, se você quiser, já faz inclusive o Flatten, que é o Merge. E daí eu vou colocar essa opção. E uma vez que ela está pronta, eu vou dar um Save As e vou salvar ela dentro do meu computador. E eu vou colocar isso com um nome chamado Gotas. E eu vou colocar uma extensão chamada Base. Ela vai ser utilizada dentro do filtro que a gente vai trabalhar na sequência. Então, notem, vou dar um Save, já está certinho. Volto para a minha imagem original. Não preciso mais trabalhar com esse cara. Vou selecionar o arquivo de texto. E aqui entra a parte editável. Lembra que eu falei no início que o processo vai ser todinho editável? Para isso é necessário você trabalhar com Smart Object. Então como é que eu faço? Clico com o botão direito, vou converter a nossa imagem, o nosso layer, num objeto inteligente, e daí já está prontinho. E agora eu vou trabalhar em cima de um filtro, que é um filtro de distorção chamado Displace. Dentro do Displace, você pode usar valores para distorção horizontal e vertical. E lembrando que esses valores podem ser positivos ou negativos. Então, eu vou trabalhar com 10 e menos 50. E uma coisa que ficou incrível nessa versão é que ele pode incorporar o arquivo base dentro do Smart Object. E por que eu estou falando isso? Porque toda a distorção feita pelo Displace, que é justamente esse filtro de distorção, ela precisa de um mapa, que foi o que nós acabamos de fazer. Então, no momento que eu clico em OK, e que aparece uma tela, onde eu até brinco que a tela é de desistência, onde a grande maioria das pessoas acaba esquecendo ou não sabendo o que fazer, eu vou ter que encontrar quem aqui? O arquivo que eu acabei de salvar chamado Gotas Base. Quando eu clico em Open, ele automaticamente vai lá e faz a distorção. Olha que legal isso aqui. Esse é o antes, esse é o depois. Antes e depois. Olha a precisão e a realidade que ele trouxe para o nosso arquivo a partir de agora. Joia. Então, antes e depois. Só que você vai perceber o seguinte, como o filtro foi aplicado na imagem toda, ele também distorceu áreas que estão externas da foto, justamente por causa das sombras e tudo mais. Como é que eu posso resolver isso? Colocando simplesmente uma máscara que limite a aplicação do filtro. Então, para isso, eu posso pegar, por exemplo, as minhas gotas e começar a selecionar cada uma delas. Então, quando eu aperto o menu Command e clico em cima do layer, ele automaticamente vai fazer o quê? Vai clicar essa gotinha. Eu vou até trocar a opção novamente aqui para Layers, ou se você quiser ir mais rápido, talvez, o que você pode fazer? Você pode selecionar cada uma delas com a elipse. Mas como nesse caso aqui eu já vou aproveitar a forma e ter certeza que eu estou selecionando cada um dos elementos de forma super correta, eu vou fazer isso rapidinho, clicando em cada uma delas. Ok. Então, notem, eu abro a pastinha, faço a seleção certinha. Ok, falta só uma agora, beleza. E uma vez que isso aqui está pronto, eu venho e clico dentro dessa máscara, que é a máscara de Smart Filter. E esse passo é extremamente importante. Uma vez que ele está aqui, o que eu vou fazer? Ó? Notem, como ele está todo branquinho, eu vou colocar a cor preta. Ele vai cancelar o efeito nessa área. Mas eu estou fazendo isso só por causa da máscara. Posso tirar e agora eu vou inverter a máscara, que é o Command I. Pronto, então agora o efeito, olha, foi aplicado aonde? Primeiro ele foi aplicado só dentro da gota. Cara, ficou legal isso daqui, né? Pode ver, olha o acabamento que a gente conseguiu, olha o efeito que ele deu até aqui. Agora vamos para a parte final.
Lembra que eu falei de 100% editável? Aqui sim entra uma dica do Alequise, essa aqui ó, clássica. Olha que legal. Quero trocar o texto. 2 cliques em cima do ícone de Smart. Ele vai abrir a caixa de diálogo do texto original, 100% editável. Aonde eu vou fazer o que aqui? Vou colocar aqui, ó, Alequise. Vou selecionar o texto de cima. Vou falar para ele o seguinte, ó, uma vez selecionado, eu quero que esse tamanho fique com 1100 pixels. Ele vai ficar maior. Eu vou aumentar um pouquinho mais o deslocamento dele, selecionar tudo. Vou trabalhar, por exemplo, reduzindo o entrelinha, posicionar ele exatamente no ponto que eu quero. Uma vez pronto, o que eu preciso fazer? Fechar e salvar. Qual é a sequência do Photoshop? Atualizar isso dentro da camada e aplicar o mesmo efeito, uma vez que o mapa de distorção está incorporado. Tá? Entendeu a importância daquele passo? Olha só, vamos na prática? Fecho, salvo, aplicação pronta, efeito criado, tudo certinho. Cara, mais fácil impossível, vai. Se você não deu joinha agora, essa hora merece, né? Imagina, um fluxo super editável, onde eu posso trocar efeitos e ter distorções tridimensionais, eu posso trocar o texto. E se eu quiser trocar a cor, por exemplo? Lembra que eu tenho aqui embaixo a minha base? Olha que legal. A gente fez uma construção todinha interativa. Então, se eu quero colocar aqui uma segunda cor de fundo, foi trocada, olha a cor das gotas, respeitando cada uma dessas características. Ah, eu quero colocar um tom mais amarelado, por exemplo, ótimo. E se eu quiser trocar o texto? Posso fazer isso? Lembra que a gente está falando de layer style ou estilos de camada? É só selecionar o texto, venho aqui nesse cara e falo para ele o seguinte, eu quero colocar uma opção chamada Color Overlay. Olha aqui, ó, Color Overlay. O que eu vou fazer? Vamos trabalhar então com azul para ter uma diferença nesse momento? Ótimo. Coloquei a minha referência, escolhi a cor de azul que eu acho que fica mais interessante nesse momento. E notem, olha como toda a transição aconteceu certinha, parte de reflexo, tudo mais. Com isso, a gente tem nosso fluxo, pode ver, super editável, trocando cores, textos e tudo mais. Só falta um acabamentozinho final e a imagem está pronta. Então vamos lá. Vou tirar a parte de efeito para voltar à cor que eu queria. Volto aqui e falo, olha Photoshop, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a mesma cor, porque aquela combinação estava me agradando bastante. Ótimo, já tenho aqui a minha informação. Como é que eu vou fazer o acabamento final disso? Vou criar uma nova camada aqui em cima e preciso fazer um flare. Então, para esse flare, eu primeiro preencho a camada de preto. Na sequência, vou trabalhar com um filtro de render chamado Lens Flare, que ele vai justamente colocar o flare da lente. Vou colocar ele bem centralizado, um valor um pouquinho menor, 80. Clico em OK. Nota, ele ficou bem marcado. Você já sabe, se eu precisar desfocar alguma coisa ou criar suavidade, o Gaussian faz isso com uma facilidade tremenda nesse momento. Então aqui eu tenho o antes e o depois. E para fazer a aplicação final, se eu trocar de normal e colocar screen, ele já vai fazer com que toda a área escura fique transparente. Eu vou levar então esse reflexo para um ponto-chave dentro da imagem, só para que uma área tenha mais reflexo. E com isso a gente tem esse acabamento, olha, super legal acontecendo. Posso ainda colocar uma moldurinha final dentro do meu arquivo, então olha, só fazer uma elipse ao redor da imagem, colocar um layer de ajuste, por exemplo, com a opção de curvas e trocar ele para multiplicação. Só que como eu quero a moldura, o que eu faço? Venho aqui na máscara, falo para ele que ele tem que inverter e aumento a característica de feather. Notem, antes e depois. Como está muito forte, vou reduzir agora a opacidade. A gente já viu a diferença de opacidade e preenchimento. E dessa maneira a gente tem aqui ó, a imagem final certinha. Olha como esses dois últimos elementos, eles agregaram muito valor. Então, são pequenos detalhes, mais uma vez, que fazem grandes diferenças. Como você percebeu, eu trabalhei com os estilos de camada, que são totalmente editáveis. Utilizei também o Smart Object na parte de texto, que permite a mesma flexibilidade. E assim eu tenho um trabalho que pode ser atualizado com muita agilidade, até atendendo uma demanda que existe hoje no mercado atual pela maior quantidade de imagens sendo feitas num prazo pequeno e com altíssima qualidade. Me lembro que eu estava assistindo Luz com Café com Léo e Cauê, que é sensacional.
além de instrutores incríveis, participam do conference. Eles fizeram esse encontro toda quinta noite, justamente para falar sobre uma parte de fotografia, Photoshop, mercado. Agora, o mais legal de tudo, de uma forma super descontraída. E lá eles estavam comentando sobre esse conceito de imagens responsivas que eu aprendi com eles e que permite você trabalhar com vários formatos diferentes a partir de um belo planejamento. Então fica a dica, toda quinta-feira à noite tem esse encontro com eles e claro, aqui no Photopro a gente também tem o nosso encontro. Então dá seu joinha se você ainda não deu, se inscreva no canal, coloca o aviso. Dessa maneira, toda vez que tiver um novo tutorial, você sempre vai ser avisado. Tô te esperando no próximo. Valeu, galera!